Olá, queridos irmãos, todos que estão aqui nos acompanhando. Nós vamos fazer a meditação da palavra em Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 18. Vamos situar então o texto. Jesus mandou 2 discípulos prepararem a Páscoa. Era a festa da Páscoa em Jerusalém. Jerusalém estava cheia de gente. Jesus combinou com alguém que cedeu uma sala grande, mobiliada, para que ele e seus 12 apóstolos celebrassem a sala. Judas estava junto, inclusive. E aí, então, Jesus vai, para esse momento, é uma quinta-feira, tardezinha, Jesus vai para esta celebração com essas pessoas. Somente essas 13 pessoas lá dentro. E Jesus sabe, os outros não sabem, mas Jesus sabe que depois que terminar aquele momento, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai entrar em agonia e em oração, ele vai ser preso, durante a noite ele vai ser torturado pelos guardas do templo, o Sinédrio vai se reunir durante a noite de uma forma injusta, porque eles não faziam julgamentos à noite, mas no caso de Jesus eles vão fazer. Eles vão se reunir à noite e eles vão julgar Jesus. E eles vão condená-lo à morte, o Sinédrio. O Sinédrio era o grupo que dirigia o povo de Israel. Só que o Sinédrio não tinha poder de mandar matar ninguém. Eles tinham que ir até Pilatos, que era o governador. Pilatos era o único que podia mandar executar uma pessoa ali. Era o governador romano, de uma outra nação que dominava Israel naquele tempo. Então, no dia seguinte, sexta-feira, bem cedo, eles vão até Pilatos e levam Jesus para julgar. Vocês sabem que eles vão levar o pessoal deles, e Pilatos vai tentar livrar Jesus, mas Pilatos é um homem fraco e vai ceder à pressão do grupo que ali está e vai mandar executar Jesus. Jesus vai levar a sua cruz numa espécie de cortejo fúnebre. Ele vai levar a cruz até um monte, que é o Monte da Caveira, o Monte Gólgota. E às 9 horas da manhã ele vai ser crucificado. Veja, ele está celebrando a Páscoa à tardinha. Às 9 do outro dia ele já vai estar crucificado. E vai passar por tudo isso. E quando der 3 horas da tarde ele vai morrer. Ele sabe disso. E ele celebra essa Páscoa aqui nesse momento. Então, o texto diz, 22:14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. Ele lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Até aqui. Chega a hora da Páscoa, Jesus senta-se à mesa, diz o verso 14, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos, ele é o anfitrião, ele é numa família seria o patriarca, aquele que, vamos dizer assim, liderava toda a família. No caso, não era ali uma família em si, era um grupo de homens, mas ele era o mestre, ele era o Senhor, e ele então, ali ele se coloca à mesa com os apóstolos. E aí a palavra dele, e ele fala: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Tenho desejado muito. Jesus expressa aí seus sentimentos.
seus desejos, aquilo que ele quer, aquilo que o torna feliz. Veja, tenho desejado muito comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Aquele momento seria o momento das trevas. Aliás, Jesus disse isso também. Esta é a hora das trevas, a hora em que ele seria morto. E Jesus sabe que o sofrimento dele vai ser muito grande, não vai ser só sofrimento físico, não vai ser só sofrimento social de ser julgado e condenado à morte. Ele sabe o que o espera na cruz. Na cruz ele vai pagar por todos os nossos pecados. E então Jesus diz, é um momento difícil na minha vida. Aliás, é o meu momento mais difícil esse. É o momento para o qual eu vim, mas é meu momento mais difícil. Jesus, assim, está numa situação de agonia. Jesus está numa situação de tristeza. Jesus está numa situação de medo pelo que ele vai passar. Veja, toda a situação é uma situação que traz para Jesus um sentimento de que, olha, é a minha hora mais difícil. E eu sei que é. Aí ele diz, no meio de todas essas trevas que o cercam, tem um raio de luz. O raio de luz é aquela refeição. O raio de luz é comer aquela Páscoa com aqueles 12 discípulos. Esse é o raio de luz de Jesus. Por isso que ele diz, tenho desejado muito comer esta Páscoa com vocês. Isso nos remete a algumas coisas. E eu acho que Jesus traz. Primeiro, de que devemos expressar nossas emoções, nossos sentimentos, assim como Jesus fez. Então, expressar o que sentimos é algo bom para a nossa vida. Aqueles de nós que têm mais dificuldade nisso, a gente deve aprender a se expressar, a expressar o que sente. Essa é uma atitude boa, no sofrimento, na alegria, na vida, de um modo geral. É o que Jesus fez. Expressou para eles o sentimento deles. Olha, estou me sentindo mal com tudo que vai acontecer, mas esse momento para mim é bom, é água fresca num dia de calor. É raio de luz em meio às trevas. E Jesus expressou. Segundo, eles são discípulos, mas também são amigos. Uma vez Jesus disse para eles, já não vos chamo servos, mas amigos. Amigos. Então, o prazer que Jesus tem em estar com seus amigos. O prazer de comer uma refeição com eles. Veja, em meio a uma situação difícil. O prazer de estar com amigos. Assim também conosco. A vida vai nos colocar alguns amigos em cada tempo, em cada época. E isso deve se tornar para nós um prazer. Estar com pessoas que amamos e que gostam da gente. Como Jesus também esteve. Almoçar com eles, estar com eles, encontrar-se com eles e fazer amigos na vida. Estar com os amigos é algo bom para a vida. E Jesus não dispensou isso nos seus últimos momentos. Tenho desejado muito estar com vocês para comer esta Páscoa. Assim também nós, de buscarmos a amizade com pessoas que nos amam, a fim de dividir a vida com eles, passar tempo com eles. E uma outra coisa, esse momento para Jesus é um momento difícil, não é? Dessa agonia, mas ele sente alegria
em estar ali comendo aquela Páscoa. Queridos, mesmo nos momentos mais difíceis, mais duros, nos momentos em que a gente vacila, nos momentos em que a dor chega, é possível também ter alegria. Alegria em coisas simples, mas que demonstram o sentido de pertencimento, não apenas a Deus, mas também àqueles que nos cercam e nos amam. Então, mesmo em meio ao momento mais difícil, é possível ter esperança, é possível confiar, é possível se alegrar. E essa alegria vem de estarmos juntos com Deus, junto com o povo de Deus, junto com pessoas que nos amam. Assim é Jesus. Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco. O que era esta Páscoa? O que era esta refeição? Esta refeição era a lembrança da libertação do Egito. Era a lembrança do povo de Israel de que eles eram escravos, mas foram libertados por Deus, com mão forte, com poder. E agora tinham chegado numa boa terra. E ali se constituíram uma nação. Então, era essa lembrança do Deus que salva, do Deus que resgata. Mas, para resgatar, houve sofrimento, houve dor. E eles foram libertos da morte de seus filhos, dos primogênitos, pela boa mão de Deus, e porque no lugar dos primogênitos um cordeiro era morto. E é isso que eles faziam na Páscoa. Eles bebiam vinho, mas eles comiam um pedaço de cordeiro assado, para lembrar que os cordeiros, naquele dia, os cordeiros morreram para que os filhos vivessem. Para Jesus, aquela Páscoa é importante, porque na verdade o cordeiro era ele. E assim lemos no verso de número 16: Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O cordeiro era ele iria morrer por todos nós, por toda a humanidade. Ele iria se sacrificar. Agora, ele diz que estava comendo aquela Páscoa com eles ali. No dia seguinte, ele seria a Páscoa, ele seria o cordeiro pregado na cruz. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. E ele sabe disso, ele é o cordeiro que é sacrificado, mas ele sabe também que assim como o povo de Israel deixou a escravidão para entrar numa terra boa, assim também ele se ofereceria, ele estava comendo aquela Páscoa para um dia fazer com que todos nós que confiamos nele entremos numa terra boa. Por isso ele diz assim: não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí é interessante porque o reino de Deus, na visão de Jesus, chegou ao mundo na pessoa dele. Ele disse assim: o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, quando Jesus chega, o reino de Deus chega. Então o reino de Deus já estava no mundo quando Jesus chegou. E o reino de Deus continua no mundo até hoje, na vida daqueles que Jesus transformou. Mas, e Jesus diz isso aqui, o reino de Deus, nesse momento, é um reino escondido. É um reino que as pessoas não percebem. É um reino que os governantes não percebem.
é um reino que ninguém percebe, a não ser o povo de Deus, a não ser o povo que Cristo conquistou. Esses sabem que o reino de Deus está aí, e que o reino de Deus cresce pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esses sabem, mas o reino de Deus é um reino escondido, que vai trabalhando como um fermento na massa sem ser percebido, como o sal na comida sem ser percebido, mas que está agindo, que está crescendo. Agora Jesus diz, chegará um tempo em que o reino de Deus será visível a tudo e a todos, em que todos verão o reino de Deus, em que o reino de Deus será escancarado e só o reino de Deus existirá. Não existirá mais o mal, não existirá mais as coisas ruins, não existirá mais a morte, não existirá mais a dor. Aí o reino de Deus vai vir com todo o poder. É disso que Jesus está falando aqui. Ele diz, eu estou comendo essa Páscoa com vocês agora, mas eu, Jesus, só comerei de novo quando eu reunir todos vocês no reino de Deus, ou seja, no reino de Deus que vem com poder, no reino de Deus que vem para ser o único, no reino de Deus que é a nossa boa terra, no reino de Deus que a gente chama de céu, no reino de Deus para onde nós viveremos, que é a casa do Pai. Então, Jesus diz, o reino de Deus está aqui, eu sou o Cordeiro, sou eu, é a minha pessoa que faz com que o reino de Deus exista, mas tem um reino de Deus lá na frente, no qual eu espero vocês. E quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, e voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus está falando do reino de Deus em plenitude, que vai vir, do céu que está preparado para a nossa chegada lá. E quando nós chegar, todos nós, quando ele voltar e reunir todos, os que já morreram e os que estiverem vivos, e nos levar para este lar, para esta pátria, aí diz a Bíblia, todos se reunirão e haverá um só pastor e um só rebanho. E quando todos nós formos levados para lá, Jesus diz, tudo começará com um grande banquete. Tudo começará com uma grande festa. É por isso que ele diz, eu não beberei e comerei mais disso aqui, a não ser quando a comer junto com vocês. Então, quando a gente chegar nessa terra prometida, neste céu que nos foi dado, a gente vai fazer uma grande festa, porque já está preparado para nos recepcionar. Jesus, a Bíblia diz isso em outros textos. Lucas 13, 29, diz assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Está vendo? De todos os lugares da terra, de todos os tempos, vão se assentar aonde? Na mesa, no reino de Deus. E o Apocalipse também nos fala desse momento, em Apocalipse 19, 9. Que diz assim, e me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados que são chamados para participar da ceia, das núpcias do Cordeiro, porque o Cordeiro que é Jesus se casará com a sua igreja, que é seu povo. Dessa forma, de Jesus,
Por mais que hajam dificuldades aqui, o que nos espera é a alegria, é a festa. O que nos aguarda é a comunhão com todos e a comunhão com Jesus, redimidos, salvos e sem as tristezas dessa vida. E sem os limites tão grandes que nós temos aqui nessa vida. Jesus nos garante isso aqui. E aí ele diz assim, continua aqui no 14, desculpa, aí me perdi aqui, 22, (22:17). E tendo recebido um cálice dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Na Páscoa, eles comiam o cordeiro e bebiam vinho. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está celebrando a Páscoa do seu povo, Israel, os judeus. E aqui ele come o cordeiro com os seus apóstolos e ele bebe o vinho. Ao dar o vinho, naquele tempo, nessas festas, eles bebiam vinho num cálice comum, era um cálice grande com vinho, cada um bebia e passava para os outros. Era assim que era feito, não tinha copo assim, cada um tinha seu copo, né? Era a forma deles. Era um cálice só, uma jarra, né, de vinho só. E eles passavam. Jesus então pega aquele vinho e ele dá graças e ele passa o vinho para que eles bebam. Tomai, bebei. E passa o vinho para eles. O vinho ali simboliza, representa, para eles era a bebida da Páscoa, da alegria. No caso de Jesus, vai representar seu sangue, sua vida, que ele vai dar por nós, aqui neste momento, naquele momento difícil. Aí ele diz, tomai e bebei, todos vós. O sangue que ele derrama é o sangue que vai fazer com que tudo isso seja verdadeiro, com que tudo isso aconteça. Se Jesus não morre na cruz, nós estaríamos perdidos, sem nunca nos salvar. Se Jesus não morre na cruz, todo o cosmos, toda a criação de Deus não voltaria para Deus. Seria uma criação onde a morte existiria, uma criação onde a revolta humana se constituiria como principal. Mas com a morte de Jesus, todo o plano de Deus é feito. A cruz é o principal lugar onde Deus realiza tudo o que Ele quer. Meus irmãos, tudo depende da cruz, tudo depende do sangue de Jesus, tudo depende da morte de Jesus. É o centro da história. É dali que vêm as bênçãos de Deus para todos nós. O Evangelho de Jesus Cristo é: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro. Tomai, bebei, todos vós. Porque é no meu sacrifício, é na minha Páscoa, na minha pessoa, que todos vocês estarão no reino de Deus. Que todos vocês um dia beberão vinho no reino de Deus. Que todos vocês estarão lá e se alegrarão lá. Que todos vocês farão a festa naquele lugar. É por causa do meu sacrifício que tudo acontece e que tudo acontecerá.
É por causa da cruz onde Jesus morreu que essa festa no céu está garantida para nós. Garantida. Não é algo, será? Não, está garantida por causa da cruz. Não está garantida por causa de nós. Tá? Nós vamos ser fiéis, a gente vai ser forte. Não, está garantida por causa da cruz. Por isso, quando ele pede que bebam o vinho, ele quer dizer com isso o seguinte: o meu sangue é repartido para todos vocês. O meu sangue lava cada um de vocês. O meu sangue entra na vida de todos vocês. A morte de Jesus garante tudo para nós. A morte de Jesus é a nossa Páscoa. A morte de Jesus é a morte do Cordeiro que salvou tudo. Que nos salvou a humanidade, salvou a história, salvou o mundo. E é a certeza de que cada um de nós que seguimos a Cristo Jesus estaremos lá celebrando com Ele, bebendo com Ele também, naquele dia glorioso. Naquele dia, só festa, só sorriso, só alegria. O que Jesus nos diz então aqui? Tem uma festa esperando a gente. Por mais que morramos, por mais que a gente se enfraqueça, por mais pecadores que ainda sejamos, por mais que a gente não seja o que gostaria de ser, há uma festa nos aguardando, porque Jesus garantiu tudo para nós. Porque sua morte na cruz, seu sangue que foi derramado em nosso favor, já fez com que o reino de Deus, agora, de uma forma silenciosa, de uma forma humilde, vá ganhando cada vez mais pessoas para Jesus, vá alcançando cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Assim como a morte e o sangue de Jesus garantem que o reino de Deus virá com todo o poder e glória, e esse reino de Deus se tornará em uma eternidade com Cristo, vivendo com Ele, amando, louvando e reinando com Ele. Assim, aquele momento de Jesus diz: tenho desejado muito celebrar esta Páscoa. É um momento de dor para Jesus, mas para nós de uma profunda satisfação e alegria, porque ali nós ganhamos tudo. Por causa de quem? Por causa deste homem, desse Deus, desta pessoa tão simples, tão maravilhosa, tão humilde, tão manso, tão bondoso, tão misericordioso, que nos amou e que diz: eu gosto de estar com vocês. Tenho desejado muito estar com vocês. Assim como Ele está aqui no meio de nós, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, Jesus, estarei ali no meio deles. Jesus gosta de estar conosco. Ele nos ama, Ele nos quer bem. É por causa dele que tudo está garantido. Deus os abençoe.